discípulos naquela hora. Ele falou assim, mas você está pensando muito pequeno. Não é por causa de pecado. É para que se manifeste a minha glória através dele. Para que as pessoas vejam que eu posso fazer um milagre. Para que ele sinta o milagre acontecendo. Para que ele venha até mim. É para isso que acontece. A nossa vida não é pautada por aquilo que eu acho, por aquilo que eu planejo, por aquilo que eu gosto. É planejado e tudo pautado através da obra de Cristo. Ela é muito maior do que qualquer um de nós. Ele é muito maior do que qualquer um de nós. Esse evangelho que nós lemos em Mateus 24:14, ele é maior do que qualquer um. E é por isso que homens e mulheres morreram por isso. Porque eles entendem que o evangelho era maior do que a própria vida deles. Eles entenderam isso. Esse livro aqui é o grande conflito. Quantas pessoas não foram caçadas por causa desse livro? Em outros países, inclusive até hoje. Até hoje. Esse livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Se você não teve, está tendo agora, vai chegar em casa e vai ler esse livro, mas os primeiros capítulos ele é até redundante, o tanto que ele repete sobre os mártires. O tanto que ele repete sobre os mártires. Homens e mulheres que entenderam que a graça de Cristo, a obra de Cristo é maior do que qualquer justiça que eu tenho que achar, qualquer justiça que eu acho que deveria acontecer. A maior parte deles, inclusive o nosso mestre, ele morreu como? Injustiçado. Não era para ele ter morrido. E ele morreu. E ele compreendeu a graça. Todos eles. Inclusive Paulo, né? O maior dos perseguidores passou a ser o maior perseguido. Olha só que incrível. Por quê? E aí ele fala, tudo aquilo que eu considerava ganho, lucro, agora eu considero perca por causa de Cristo. E aquilo que eu achava que era perca, agora eu considero lucro. Perder tempo no sábado de manhã para ir para a igreja? Maravilha! Maravilha! Antes, perca de tempo. Poxa, tem gente que vai? Nossa, não acredito. Tem gente que acorda cedo. Acorda cedo todo dia da semana. E aí acorda cedo para estar lá na escola sabatina. Acorda cedo durante a semana para estudar a palavra de Deus antes de ir para o trabalho. Acorda cedo para orar pelos filhos, orar pelos pais. Isso é perca de tempo. E hoje nós consideramos o quê? Lucro. Lucro. Muito pelo contrário, santificação. Esse é o processo. Na página 166, né, a penúltima parte do capítulo, o primeiro e o segundo parágrafo, ele diz assim: um escritor do Independente, da New York, falou o seguinte em relação ao metodismo. A linha de separação entre o espiritual e o mundano se apaga em uma espécie de sombra. E homens zelosos de ambas as partes estão trabalhando para acabar com todas as diferenças entre as variedades de atos e divertimentos. Nessa onda de busca de prazeres, o sacrifício pessoal em prol de Cristo se perdeu quase que por completo. Se há necessidade de recursos agora, não se deve pedir a ninguém que doe. Nada disso. Vamos fazer um festival, um espetáculo, um teatro, um jantar dos tempos antigos, ou algo para comer, qualquer coisa que divirta as pessoas. Olha só que incrível. Isso aqui não foi nem alguém adventista que falou, tá? Isso aqui foi um jornalista cristão daquela época, fora do adventismo. Até porque nessa época ainda não existia a igreja adventista formada oficialmente. Ele falou assim, existem pessoas de ambos os lados, dentro das igrejas e no entretenimento, trabalhando para que essa parede entre igreja e entretenimento caia, para que eles se juntem tranquilamente. E hoje, inclusive, isso funciona com a nossa mentalidade de hoje. Se você chega em alguém e fala assim, sobre os dízimos e as ofertas, a primeira coisa que as pessoas pensam, enriquecer o pastor. Ao invés de ser, eu deveria doar para a obra, para que mais pessoas sejam alcançadas. Acabou de ser mostrado aqui as fotos sobre o terreno. E vocês estão ajuntando os recursos para comprar, não é verdade? E é para isso que serve os recursos. Para levar a obra de Cristo. Não é só porque eu não enxergo onde o recurso está indo, que significa que não está sendo usado na obra dele. Inclusive, muitas vezes a gente não enxerga porque não quer. Não quer, porque se você pega todo o trimestre, atrás da lição está ali exatamente detalhado para onde é que vai as ofertas. E todos os trimestres a gente vê no comecinho da escola sabatina o informativo mundial das missões mostrando para onde que foi esse recurso. Então às vezes a gente fala que não está indo para a bola de pastor por ignorância, porque não quer enxergar. Inclusive, atrás mesmo do panfletinho, do próprio dízimo de oferta, está ali tudo demonstrado para onde que está indo cada porcentagem. É ido também para pagar os pastores? É óbvio, é o trabalho deles. É muito melhor que eles tenham esse trabalho e sejam pagos pela igreja do que eles tivessem que dividir entre o trabalho secular e o trabalho da igreja. Que aí seria, um dos dois trabalhos seria mal feito. Mas tudo tem a sua ordem para Cristo. Tudo tem a sua ordem. O que não pode acontecer? Nós deixarmos de doar só porque na minha cabeça eu não entendi. Sendo que eu nem busquei procurar. Eu só quero debate, eu só quero a discussão. E aí aqui o problema, né?
Às vezes é pedido os recursos na igreja para o terreno, para a compra de algum material que precisa para a igreja, alguma coisa, e as pessoas não dão. Mas se eu tiver alguma coisa em troca, eu dou. Se tiver uma festinha, eu ajudo. Se tiver um lanchinho por trás, eu pago. Se tiver um festivalzinho, anos 80, eu participo. E aí eu dou o dinheiro. Mas quando é pedido na íntegra, às vezes não. Isso também é parte do entretenimento entrando em nós. Porque para ir no cinema, muitas pessoas pagam o valor que for preciso. Lá em São José, um tempo atrás, abriu Lá em São José tem 4 shoppings, 3 grandes shoppings. Um, inclusive, perto da minha casa, chama Jardim Oriente. É um shopping muito bom, inclusive. E aí abriu um cinema lá. O mais famoso era o tinha o Cinemark no Center Valley. Depois abriu o Cineplex, se não me engano, lá no Vale do Sul. E aí abriu o Jardim Oriente com um cinema novo, VIP. Não era muito caro, mas muita gente estava indo pagando o valor que eles davam. Sabe por quê? Porque tinha uma poltrona que você podia deitar, fazer massagem, fazer não sei o que lá. E a gente gasta dinheiro com isso. Mas quando é para investir, não gasta. Quando é para investir nas coisas de Deus, muitas vezes a gente não investe. E lembra de uma coisa, se Deus te chamou para algo, Ele vai pagar a conta no final. Lembra disso, de verdade, lembra disso. Se Deus te chamou para algo, Ele vai pagar a conta no final. Ah, Senhor, mas eu vou ter que pegar carro, eu vou ter que gastar o dinheiro para ir fazer esse trabalho? Vai, porque é dele, o dinheiro é dele, a gente só está aqui como mordomo, como a Lu falou na oração, a gente só está aqui como mordomo. Ele restitui, não falta, se a gente está fazendo a obra dele, não falta. Eu vou te falar o que falta dinheiro, tá? Quando a gente usa de maneira sem pensar, aí falta. Se eu quero comprar isso, comprar aquilo, trocar o celular, trocar o carro, trocar o computador, comprar o videogame, fazer não sei o que lá, pode ter certeza que vai faltar. Pode ter certeza, porque a gente começa num negócio de consumismo que não para. Agora, quando a gente investe, não gasta. A gente investe na obra de Cristo, não falta. É necessário, não falta. E muito pelo contrário, inclusive. A gente não faz por isso, é óbvio, tá? A gente não faz por isso. Mas as bênçãos vêm. As bênçãos vêm. A gente não faz por isso. A gente não é uma barganha com Cristo, não. Tá? Mas as bênçãos vêm. Em Romanos 6, vamos voltar um pouquinho. Romanos 6. Versículo 10 até o 13. Romanos 6, 10 a 13. Amém? Amém. Diz assim, ó. Pois quanto a ter morrido de uma vez... Eu vou esperar que ele entenda aqui. Pois quanto ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto viver, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões, nem ofereçam cada um dos seus membros do corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei agora a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha só que maravilha. O Paulo está falando assim, ó. Um dia vocês não foram totalmente pecadores sem conhecer a graça de Cristo? E a gente não utilizava os nossos membros para coisas erradas? Muitas pessoas, né, a gente nem precisa citar um caso específico, mas as pessoas iam fazer uma coisa errada, elas utilizavam as mãos para encher o copo de bebida, para levar um cigarro à boca, para fazer alguma coisa que não deveria. As pessoas não faziam isso, nós como pecadores não fazíamos isso. E agora que nós conhecemos a Cristo, o que nós fazemos? Essa mesma mão que fazia as coisas erradas, agora faz as coisas boas. Essa mesma voz que cantava para o mundo, agora canta para dentro da casa de Cristo. Essa mesma mão que abriu o bolso para dar dinheiro para coisas que não deveria, gastar com coisas que não deveriam, que muitas vezes até tira a nossa vida, agora eu faço para levar vida aos outros. É isso. Essa é a transformação em Cristo Jesus. O que antes eu fazia de errado, agora eu faço totalmente o que era certo. E é claro que não existe ninguém perfeito, tá? 100% perfeito. Não existe. Ainda. Além de Cristo, é claro, né? Não existe ninguém perfeito. A gente vai cometer deslizes. O importante, não ficar no chão. Se a gente caiu, se levanta. Se caiu, se levanta. Segue vivo. Dá a mão de novo para Jesus, ajoelha, ora, Senhor, eu errei. Ainda não estou sentindo total arrependimento no meu coração, Senhor. Não vou mentir para o Senhor, não. Eu ainda estou na vontade que se eu tivesse a oportunidade, provavelmente eu faria de novo o mesmo erro. Mas eu sei que eu estou errado. Muda o meu coração. Lembra da parte racional que eu falei? A gente não pode se pautar apenas pelo emocional? É isso.
Às vezes, mesmo que a gente não entendeu totalmente que a gente está errado, mas se a gente sabe que está um pouco, já ajoelha, já ora, e já pede a transformação de novo. Nem sempre, não acontece assim, tá? Eu deslizei, caí no pecado, e já nos minutos seguintes eu, nossa, meu Deus, não acontece assim. Infelizmente, poderia, né? Seria muito fácil, mas não acontece. Às vezes a gente tem que se humilhar novamente a Cristo, tá? Sempre, sempre. E a maior certeza que nós já estamos falando de tudo isso é que Jesus volta. E nós temos que nos preparar, por isso que a gente está aqui nessa manhã. Por isso que a gente estuda a lição da escola sabatina em casa. Por isso que a gente lê a palavra de Deus em casa. Por isso que a gente acorda de manhã e ora pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelos avós, por quem quer que seja da família. É por isso, porque Cristo vai voltar em breve. Em breve, em breve. Não falta muito tempo. E aí eu queria ler com vocês sobre essa maravilhosa volta. Você já deve estar até, inclusive, cansado de eu ler esse texto. Toda vez que eu venho aqui eu leio esse texto, mas é assim mesmo, é para ficar gravado mesmo. Tá certo? É para ficar gravado mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Nós vamos começar, na verdade, no 13. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4, a gente vai começar no 13. E diz assim. Todos encontraram? Amém? Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. O ignorantes que ele fala aqui não é ignorante ser rude, tá? É de desconhecimento. Nós não queremos que vocês não tenham conhecimento quanto aos que dormem, aos que morreram, no caso, né? Para que vocês não fiquem entristecidos como as demais pessoas que não têm essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ainda nos velaremos por palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum iremos antes dos que dormem. Porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com os outros, estas palavras. Olha só que maravilha. Ele fala assim, ó, primeiro, quanto aos que morreram, não sejam ignorantes, no sentido de não ter desconhecimento. Eu quero que vocês entendam, eles só estão dormindo, descansando, descansando. Inclusive, infelizmente, mais sofrem os que ficam vivos do que os que morrem, tá? Só para vocês saberem. Porque os mortos, na verdade, eles não têm sentimento algum. E agora, o sentimento de saudade fica em quem está vivo, né? Então ele fala assim, ó, não fiquem tristes com os demais, que a gente escuta relatos de pessoas que na hora que está no funeral pulam em cima do caixão e choram amargamente e nunca param de chorar. Eu tenho uma tia que já faz 12 anos que o filho dela morreu, infelizmente, meu primo. Meu primo, na verdade, eu acho que ele é 3º, 4º grau, por aí. Eu nunca sei, na verdade, quem é o que da minha família. Mas assim, ele 12 anos já. E se você toca no nome, você acabou com a semana. Você acabou com a semana. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente não deve ficar triste como os demais. A gente tem um momento para o luto, sim. Mas a gente também tem a esperança. A esperança. E é melhor que dorma. É melhor do que dormir. A misericórdia de Deus, a pessoa só está dormindo, não está queimando no inferno. É a misericórdia de Deus. Ela está descansando, não está sofrendo isso que a gente está sofrendo. Não está vendo as guerras que a gente está vendo. Não está vendo a maldade no mundo que a gente está vendo. Você já parou para pensar isso? As pessoas não estão. As que morreram não estão passando por isso. Elas estão descansando. Descansando. E aí vem a grande promessa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus. Olha só que maravilha. Ele mesmo descerá dos céus. Ontem, eu estava pensando nisso. Ontem teve um evento lá no colégio, o Together, que é um evento que os alunos ajudou a preparar da pastoral. E aí eu voltando para casa pensando, eu voltei um pouquinho mais cedo para preparar a pregação, né? Esse sermão, preparar os slides, tudo bonitinho para vocês, olha só que maravilha. E aí eu fiquei pensando que todos os dias, nós estamos aqui, inclusive hoje, e todos os dias a gente se ajoelha, ora, antes de dormir também, antes de almoçar, antes de jantar, a gente agradece pelo alimento. E a gente nunca viu o rosto de Jesus. A gente nunca ouviu a voz dele. Eu converso todos os dias com ele e eu nunca ouvi. Eu nunca o ouvi, inclusive, também. Eu nunca o ouvi. A gente vê as imagens, né, por aí
de Jesus, acho que é 31, né? Mas a gente vê, às vezes, alguma imagem ou outra de Jesus. Eu até brinco que parece um Jesus surfista, né? Branquinho, cabelo grande, zóio claro. E na verdade não era daquela forma, né? Mas é uma ilustração que a gente tem. Né? É essa aí mesmo. Ele é maravilhoso, né? Essa imagem, mas provavelmente ele não era assim, né? Mas assim, e não faz jus ao que ele é realmente. Porque a gente nunca viu ele. A gente nunca viu ele. Mas ele vai voltar. Como que a gente tem tanta certeza de alguém que a gente nunca viu, se não fosse pela fé e o Espírito Santo trabalhando no nosso coração? Como? Como que a gente sente saudade de alguém que a gente nunca viu? Me fala. Como? Como que a gente sente saudade de um lugar que a gente nunca morou? Como? Se não é realmente o poder de Cristo Jesus. Se não é um poder sobrenatural. Algo que atua no nosso coração. Porque você pode ler muitos livros, meus amigos. Você pode ler O Monge Executivo, você pode ler O Legado de um Pai, você pode ler diversos livros de coach por aí, você pode ler muitas coisas e não vai te fazer sentir o que a Bíblia te faz sentir. Não vai te fazer sentido. A Bíblia, ela, olha só, no capítulo, em Atos, no capítulo 6, se não me falha a memória, a gente acabou de ler aqui, inclusive, sobre os diáconos. Um pouco antes, Gamaliel, ele vira e fala assim, Gamaliel é um dos grandes professores, tá? daquela época, um dos grandes mestres da lei, muito respeitado, inclusive. Os discípulos são levados até o tribunal, e aí eles estão sendo ali julgados, e Gamaliel entra e fala assim, retira os discípulos para mim rapidinho, por favor. Aí os discípulos são tirados de dentro ali do Sinédrio, que era o lugar onde eles eram julgados, e aí ele vira para os restantes dos mestres da lei que estavam julgando e fala assim, olha, já se levantaram muitas pessoas. Levantou o Tadeu, que era um rapaz da época que viveu, falou assim, levantou ele, e ele conseguiu reunir 400 homens, ele dizia ser o Messias. Ele morreu e o povo se dispersou. Depois levantou Judas, o Galileu, se levantou ele, conseguiu milhares de pessoas aos seus pés, se ajuntando até ele, e ele morreu e todos se dispersaram. E aí, ali estavam só os discípulos, né? Porque Jesus já havia morrido. E aí, Gamaliel vira para o Sinédrio e fala assim, e se for da parte do inimigo, se não for de Deus, a gente não precisa fazer nada. O mestre dele já morreu. Vão se dispersar também. Porém, se for de Deus, ninguém consegue fazer isso. Vocês podem se esforçar, você pode matar eles, você pode fazer o que vocês quiserem. Mas se Deus estiver lutando ao lado deles, nunca um ser humano conseguirá ganhar. E é esse Deus que luta por nós hoje. Não acabou no Sinédrio. Os homens do Sinédrio morreram. Infelizmente, muitos perdidos, porque andaram com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus, e não aceitaram que ele era o Messias. Já faz 2000 anos que eles fizeram esse julgamento. 2000 anos, aproximadamente, que eles fizeram esse julgamento. E cá estamos nós aqui, hoje, com a Bíblia traduzida no nosso idioma, tendo todo o equipamento para que consigamos continuar pregando a palavra de Deus e continuar firmes ao lado dele. Sabe o que isso significa? Cristo ainda luta por nós. E conosco, não apenas por nós, ele luta conosco, porque ele precisa que nós também lutemos ao lado dele, para que nós possamos conseguir a salvação. Amém. Amigo, é esse Jesus maravilhoso que eu e você lutamos. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ele volta. Ele volta. Essa imagem aí, na verdade, não é nada perto do que vai ser naquele dia. Não é nada perto daquele dia. Mas ele volta. Sabe qual que é o